Estimadas almas, estamos no quarto domingo depois de Pentecostes. A igreja volta a vestir a cor verde. É tempo de esperança, tanto da vinda de nosso Senhor, como esperança também de colher frutos, de virtudes, depois de termos celebrado as grandiosíssimas festas da nossa fé. Quando uma árvore está verde e frondosa, ela promete boas flores e bons frutos. Por isso a igreja se veste assim, dizendo que temos tudo para estarmos aí, verdes, saudáveis, porque estamos plantados junto ao manancial da graça de Deus. A igreja começa então, volta a esse tempo e vai pedir a paz. A paz, vai dizer Santo Agostinho, definindo-a, é a tranquilidade na ordem. Quando há uma tranquilidade causada pela ordem, é paz. Porque existe uma tranquilidade que não é causada pela ordem. É só silenciar a desordem que parece uma paz falsa. A verdadeira paz é a tranquilidade na ordem. E qual ordem? É o que a igreja vai dizer. Vai pedir hoje a Deus. Concedei-nos, Senhor, que o mundo caminhe em paz dentro das leis que lhe impusestes. Então a ordem é observar as leis que Deus impôs. Aí nós teremos como efeito a paz. Falam de guerras, Irã, Israel, diabo 4. Bom, um adora o diabo e o outro também. Alá e o diabo só mudam de nome. É verdade que no vocábulo árabe é o nome Deus, mas a entidade por trás de Alá não é a Santíssima Trindade para os muçulmanos, então é o diabo. E quem os fabricou também são os judeus. Então, como as cobras engolem cobras, vimos isso no Egito, da vara de Arão, de Moisés, e dos que ali faziam suas bruxarias. Mas poderá ter paz? Nunca tiveram paz. Israel não conhece a paz desde o dia que crucificou o nosso Senhor. E não conhecerá nunca mais. Os árabes conhecem a paz degolando, trucidando todos aqueles que não são muçulmanos. Aí sim, mas é aquela paz falsa. E os que morreram, muitos mártires. As redes sociais não mostram, a Rede Globo não mostra como trucidam os cristãos nos países árabes. A gente pensa que isso era no século VIII, IX, no tempo das cruzadas, etc. Não, segue sendo. Mas por quê? Porque não caminham baixo os preceitos que Deus impôs. Nações. Esse Brasil infeliz, no seu governo e nos seus rumos, não tem paz. As pessoas pensam que paz é poder sair às 10 da noite sem ser assaltado. Não é bem assim. É um elemento, mas é caminhar segundo a ordem social que Deus estabeleceu. Não tem paz. Nenhum país tem paz. Porque nós vivemos em países apóstatas. Todos. Do Vaticano ao Extremo Oriente, aos confins do Ocidente, os quatro cantos, não há um país que confesse a Jesus Cristo em sua Constituição e obedeça às leis de Deus com plenitude, com primazia. Não há. Assim que não há paz sobre a terra. Não há. Falando da ordem política social. Porque não há nenhum país, inclusive o Vaticano, pelo incrível que pareça,
que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Deus. Agora vamos aos indivíduos. Os indivíduos não terão paz da mesma forma. Por quê? Nós só podemos ter paz se obedecermos, nos submetermos de bom grado aos preceitos de Deus nosso Senhor. A consciência anestesiada pode dar uma falsa paz, mas é questão de tempo. O tempo está a serviço da justiça de Deus. Hein? Passa o efeito da falsa paz, vai encontrar o quê? O desespero, o desalento. Andar sem rumo, sem norte, a existência não terá sentido e esta falsa paz, quando passar, vai levar muitos a fazer as grandes aberrações que fazem. Quando não se tem rumo, todos pensam em abreviar sua vida. Por isso nós vivemos num mundo, numa era suicida. Não saboreando a paz de Deus, o mundo não tem sentido. A existência não tem sentido. Nada tem sentido. Se perde o rumo. E aí se perde a razão de viver. Então, senhores, não é por causa da paz que devemos obedecer a Deus. É por causa da salvação da nossa alma, que jamais exclui a paz, mas é por causa da salvação da nossa alma. A nossa finalidade é obedecer às leis de Deus, salvar nossa alma, e a presença da observância da lei de Deus causa a paz. Neste mundo, senhores. Os problemas da vida, as doenças que o corpo vai ter, os problemas econômicos, todas essas coisas, eles em si mesmos não são capazes de tirar a paz que Deus nos dá. Não são. Falar, padre, eu estou com muitas dívidas, por isso eu não tenho paz. Não é verdade. Dívidas não tiram a paz de Deus. Pode tirar as noites de sono. Mas não só as dívidas tiram. As festas juninas também tiram, noite de sono. Mas em todo caso, a paz de alma só pode se perder quando não há obediência a Deus. Só isso. Pode estar com câncer já os últimos suspiros. Se tem Deus, tem paz. Com as dores atrozes que sofrer. Porque ao obedecer a Deus, a alma goza da presença de Deus, que é repousar em Deus. Plena paz, pleno gozo. E nada tira isso. Somente a falta de obedecer a Deus. Por outro lado, vivemos um mundo de desobediência a Deus. E aí então as almas não têm paz. E nunca se ouviu falar tanto de paz como nos dias atuais. As almas suspiram por paz. Mas uma paz sem Deus é suspirar por algo impossível. Só Deus, só em Deus nosso Senhor, nós poderemos ter a plena paz de alma, neste mundo e na eternidade. Aí vamos à epístola de hoje. São Paulo vai dizer que a criação, resumindo tudo, geme, esperando como que a dores de parto, essa glorificação. Este gemido, ele fala em nós também. E não só elas, as coisas criadas, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós mesmos esperamos a adoção de filhos de Deus, a redenção do nosso corpo em nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós não temos a salvação, quem crê está salvo, nos vemos no confessionário, a presunção, nós temos a esperança de, mas enquanto não temos a adquisição da redenção, nós temos uma coisa chamada temor de perder o céu. Este temor é saudável. Eu posso
a qualquer momento, cometer qualquer desatino e dar um cataplum, morrer para o quinto dos infernos. Senhor, tenha piedade de mim. Qualquer um de nós, hein? Por isso São Paulo está dizendo, a criação geme. Nós temos temor de perder. Por que comparar com o parto? É a mesma coisa. Tem uma criança, a dor, agora o nascimento. É uma outra vida. Enquanto não nascermos para a vida eterna, nós estamos passando pelos temores dentro do útero da nossa mãe. Temor. Não é desespero. Agora, este temor saudável, enquanto não formos paridos para a vida eterna, não tira a paz que a igreja está pedindo na sua coleta. Porque tenho esperança. A esperança nos arrima em Deus e produz aquela paz, mesmo tendo o temor de perder a salvação, o céu, as virtudes e o que vem do bom Deus. Aí nós vamos ao evangelho de hoje, que o padre perdeu o tom graças ao ruído de uma criatura, que Deus a conserve no seu santo serviço e os seus pulmões maravilhosos. São Pedro lançou redes para pescar e não pescou nada. Quando em nome de nosso Senhor, ele lança as redes e dirá assim, olha, trabalhei de balde, mas em teu nome lançarei as redes. Pescou tanto, que São João, Santo André foram ajudar e os barcos ameaçavam afundar. Fazendo aqui entre a coleta de hoje e a epístola, no evangelho de hoje nós temos a solução para permanecer na paz de Deus, ou os que não a têm, adquirir, e o temor saudável, permanecer saudável, é fazer como São Pedro. Até agora, por nossas próprias forças, com as luzes do nosso intelecto, com a nossa vontade a todo vapor, nós só quebramos a nossa cara. Ou seja, não pescamos nada. Mas, em vosso nome, nosso Senhor, vamos agora fazer o que Ele nos manda, observar os seus preceitos. Aí a nossa alma terá esta pesca milagrosa. São santos. Os santos, se carregassem em peso a santidade, chegariam no céu se arrastando. Se colocássemos em quilo de santidade. Por quê? Porque tem muita santidade. Não existe assim meio santo ou quase santo. Ou é santo ou é pecador. Mas o peso da glória de Deus é um peso de Deus, que estes homens, pecadores, como nós, conseguiram carregar. Por quê? A sua existência foi em nome de Jesus. A sua religião foi praticada para a glória de Jesus. A resistência ao pecado foi feita para ver Jesus. Se trabalharam para agradar Jesus. Se descansaram para agradar a Jesus, e fazendo tudo em nome de nosso Senhor, aí nós temos o milagre daquela generosidade da bondade de Deus. Muita santidade, muita virtude, e aí o pleno gozo e a grande esperança se transforma em adquisição, céu, não perder mais a Deus. Então, senhores, durante esse tempo chamado perano, durante o ano, deve ser a regra da nossa vida, das nossas missas, das nossas orações. Fazer as coisas por nosso Senhor. Se eu faço pelos homens, eu vou encontrar a ingratidão de todos. E se eu faço por Deus, eu vou encontrar a recompensa que é o próprio Deus. É o único
único que recompensa com vida eterna coisas simples, coisas pequenas, e que Ele mesmo é a recompensa. Então façamos por Jesus. Vivamos por Jesus. A nossa resistência ao mal, à crise da igreja, ao modernismo, ao Vaticano II e todas as diabluras, se não for por Jesus, nós vamos ser rebeldes somente. Não tem outra explicação. Não é o amor ao latim, não é o gosto pelo gregoriano, porque se fosse todos nós saberíamos ambas coisas. Não é gosto das coisas velhas, porque muitos têm um gosto moderno. Se não for para salvar a alma, para guardar a fé que nosso Senhor nos deixou pelos seus apóstolos, daqui a 3 meses estaremos levantando o folheto novamente. Então, se não for feito por Jesus, debalde, inclusive, a nossa vida e a nossa existência. Então, peçamos ao nosso Senhor que livre nossa alma disso, de acreditar nas nossas luzes humanas. São tão fortes essas luzes que caminhamos nas trevas. E achar que a nossa vontade é toda poderosa, é tão poderosa que jaz na inatividade, no ócio, no tédio. Então, ir à luz de Deus, ir ao bem que Deus excita, sendo Ele o bem por essência, e fazer tudo por Ele e para Ele, e aí a nossa vida terá grande paz, grande estímulo. Não dá muito estímulo levantar as manhãs por causa do ser humano, para receber uma gratidão, mas por causa de Deus, para receber a vida eterna, é sumamente prazeroso. Então, que nosso Senhor converta aí os nossos rumos, porque há um só, o céu, e o caminho também é único. Ele é o caminho. Se não formos por ele, não chegaremos até ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.